Senta que lá vem a história. Sega. E aí, jovens e velhos Jedi do videogame, eu sou Arlan Wake e hoje vou fazer vocês viajarem no tempo contando a história do grandioso Mega Drive. Então sem enrolação, vamos começar, porque eu fui cobrado pra caralho depois que eu fiz o vídeo do Super Nintendo. Então, vamos nessa. Bom, o Mega Drive ele foi um console de 16 bits criado no final da década de 80 pela Sega. Ele fez um grande sucesso na década de 90 e foi um concorrente direto do Super Nintendo na época. O nome Mega Drive foi batizado pelo fodástico Hayao Nakayama, que é o Big Boss da Sega. Bom, Mega significa superioridade e Driver, velocidade. Ele queria esse nome porque ele achava que seria mais atrativo tanto para as crianças quanto para os outros públicos, em vez do nome anterior, que seria MK1601. E cá entre nós, parece nome de robô do filme Exterminador do Futuro, velho, na humilde. O Mega Drive foi o sucessor do também já conhecido Master System, que acabou meio que cooperando com o que seria o ponto mais alto do Mega Drive, que foi sua capacidade de processamento e velocidade. Para quem teve o Mega Drive na época sabe muito bem do que eu estou falando. A Sega aprendeu com seu Master System e prometeu aos seus consumidores um console inovador, dito e feito. Ele foi lançado em 29 de outubro de 1988 no Japão. O console contava com um visual moderno e preto, controles anatômicos muito confortáveis, até hoje muito elogiados. Era uma inovação e tanto na época, com capacidade gráfica e sonora compatíveis aos dos arcades da época. Para quem não sabe o que é um arcade, no caso os jovens Jedi, eram aquelas máquinas de fliperamas que era o que a gente tinha de tecnologia disponível na época. Então era muito fácil, você ir num barzinho perto da sua casa, você tinha um fliperama lá e tipo, você comprava a ficha, era que 25 centavos, 50 centavos na época, colocava e jogava uns 10 minutos dependendo da máquina. Tinha máquinas que não eram de tempo e outras que já eram de tempo, você tinha 10 minutos. Mas bem, assim foi fácil para a Sega converter jogos para os domésticos, jogos clássicos de arcade, como Golden Axe, o Space War 2, o Thunder Blade, o Shinobi, entre outros. Tem uma monstruosidade de jogos que brotaram para o Mega Drive, que vieram diretamente dos arcades. E o Mega Drive mostrava claramente como seu sistema podia fazer ótimas conversões. O Mega Drive não teve uma carreira muito longa no Japão, provavelmente pela falta de seus RPGs. Os japoneses são viciados nesse tipo de jogo, cara, é uma coisa que não podia faltar na época. Entretanto, a história em outros países era diferente. O console dominava o mercado americano e europeu. Inclusive no Brasil, ele foi lançado pela Tectoy com aproximadamente 75% do mercado brasileiro. Era gente pra caralho jogando o Mega Drive. Era foda. Eu vou deixar rolar um pedaço não, todo comercial da época que a gente tinha disponível aqui no Brasil, do Mega Drive. É muito engraçado, tá ligado? Eu vou deixar vocês verem e vou comentar um pouco depois. Revenge of Shinobi. Streets of Rage. Oba, Super Hang-On. Columns. Wow, Golden Axe. Mega Drive, agora com 6 jogos. Bom, esse foi o comercial que eu consegui arrumar. Eu pesquisei pra caralho, fui atrás, mas não consegui encontrar o primeiro comercial que foi lançado aqui no Brasil, também vindo com o lançamento do Mega Drive. Então eu consegui esse, que é de 1996. Foi a época que a Tectoy estava estouradaça com os jogos já do Mega Drive. E acabou lançando esse com uma jogada de marketing até mesmo para chamar a atenção das pessoas. Que ele veio com uma espécie de pack. Nesse pack vinham alguns dos melhores jogos do Mega Drive. Lançado nos Estados Unidos com o nome de Genesis,
que significava renascimento ou um novo começo, com uma grande campanha de marketing e excelentes jogos sendo lançados, principalmente pela própria SEGA, e finalmente a SEGA contando com o apoio de empresas de renome como a Konami, a Capcom, a Hudson, a Technic-Soft, a Namco, entre outras, o que não acontecia na época do Master System, ela acabou se tornando muito forte. Nos Estados Unidos, uma parceria que rendeu muitos jogos foi a Electronic Arts, que atingiu no console a sua consagração definitiva em jogos esportivos, que aliás os americanos adoram. A estratégia de lançar o Genesis rapidamente no mercado americano resultou em um domínio quase que absoluto no mercado de 16 bits. Vou falar agora sobre alguns lançamentos que ocorreram na época de 90 a 92, e alguns desses dois lançamentos que eu achei muito importante estar comentando no vídeo, até porque todos nós já jogamos esses dois jogos que foram muito fodas e foram muito importantes para a história do Mega Drive. Bom, vou começar por ele, que é o mascote do Mega Drive, é o mascote da SEGA. Ele surgiu do Mega Drive, mano. Ele meio que impulsionou mais ainda as vendas do Mega Drive e mostrou toda a capacidade gráfica, sonora, capacidade de processamento que o Mega Drive tinha. Ele mesmo é o Sonic. E o primeiro Sonic que foi lançado foi no dia 23 de junho de 1991, que é o Sonic the Hedgehog. Até hoje a gente usa o Sonic como referência, velho. Um exemplo legal que eu tive ao decorrer do vídeo, de todo o processo do vídeo que eu tava fazendo, uma vez eu cheguei a conversar com minha namorada e ela falou assim, eu falei pra ela que eu tava fazendo um vídeo e tal, e era do Mega Drive. Ela falou: pô, desculpa, mas eu não sei do que você tá falando. Eu falei: você não conhece o Mega Drive, velho? Aí ela: não. Eu falei: o Sonic. Cara, foi espontâneo. Ela falou: o Sonic, eu lembro sim, que é azulzinho, tem uns negocinhos nas costas, corre pra caramba e tal. Eu falei: é esse mesmo. Todo mundo, velho, é espontâneo. Se você fala de Sonic, Mario, todo mundo vai lembrar, todo mundo se recorda. Até as pessoas que não eram daquela época, que não tiveram contato naquela época, sabem quem são os personagens hoje. Mas bem, curiosamente o Sonic the Hedgehog, ele saiu um mês antes nos Estados Unidos e depois no Japão, com algumas melhorias gráficas de última hora. Em grande estilo e inovação, com gráficos coloridos, trilha sonora excelente, personagens carismáticos e sua principal arma, a velocidade. Fases mais rápidas do que nunca, ação e aventura com uma jogabilidade nunca vista antes nos olhos dos seres humanos. Foi nessa época também que surgiu o segundo jogo que eu queria citar muito aqui, porque foi muito importante para a história do Mega Drive. E esse jogo é muito polêmico, que é Mortal Kombat. Foi nessa época que ele também foi lançado, com grande polêmica, lógico. Todo mundo já sabe dessa história, ou pelo menos já ouviu falar dessa história. E vamos falar um pouco sobre violência nos jogos de videogames antigamente. A Klein é a produtora do jogo Mortal Kombat, certo? Ele recebeu uma boa grana para desenvolver a versão caseira, velho. Imagina, do seu famoso jogo sangrento. O game acabou saindo para Genesis e para Super NES, lógico. Porém, a Nintendo proibiu a Klein de inserir esses golpes mortais e sangrentos no seu jogo. E adivinhe qual versão que acabou fazendo mais sucesso? Tá com sorrisinho no rosto, né? Moleque, eu sei que você teve um Mega Drive. Isso aí, toda a violência existente no jogo original acabou indo para o Mega Drive, o que acabou deixando mais famoso e vendendo mais. Afinal, essa era a essência do jogo, essa era a essência do Mega Drive. Esse foi o público que eles quiseram realmente alcançar. Só que a história não acaba por aí. A Nintendo ela não ficou satisfeita com isso. Você acha que eles iam aceitar na boa? Lógico que não, véio. É a Nintendo. Bom, eles resolveram usar de artimanhas ardilosas e acusou a SEGA de interferir na inocência das frágeis almas das criancinhas e tal. Que os pais deveriam prestar mais atenção nos jogos que compravam para os seus filhos. E essa baboseira toda que a gente vê hoje. É uma coisa, infelizmente, ridícula, mas que partiu daqui, disso que eu falei pra vocês.
Acessórios do Mega Drive. Os acessórios do Mega Drive, eles foram muito fodas na época, porque eram coisas inovadoras que você não vê em outros videogames. Vou começar por ele, que é o Activator, que era um círculo no chão onde o jogador poderia passar os seus movimentos para o game. Na época era espetacular, velho. Era tipo o Kinect da época. Tinha também a bazuca. E essa bazuca você podia até desmontá-la e usá-la de 3 maneiras diferentes. Ela vinha com um cartucho com 6 jogos e não tinha cabos, usando sensores infravermelhos. Era muito foda também. Tinha os adaptadores multiplayer para 4 players. Tinha a famosa pistola que vinha com game letal Enforcings. Tinha o bastão de beisebol para usar com games desse tipo. Tinha o adaptador de jogos do Master System, que era muito legal também. Tinha um taco de golfe, tinha o Interactor, que na minha opinião é o bagulho mais foda lançado pro Mega Drive. É um acessório que, tipo, mano, quem tinha era boy, velho, na época. Ele era tipo um colete que o jogador podia sentir todas as pancadas do jogo no próprio corpo, mano. Era meio sadomasoquista, mas era legal, velho. Bom, chegamos na parte do vídeo, uma parte bem esperada, que são jogos que fizeram história ou sucesso no Mega Drive. Eu fiz uma pequena lista, não significa que vai ter todos os jogos, ou que vai ter todos os jogos que vocês esperam. É uma lista pessoal, acho que é mais pessoal do que outra coisa. E eu não listei tipo o primeiro ou o segundo melhor, porque eu acho que todos esses jogos que eu vou citar foram bons. Cada um teve a sua consagração. E pra mim todos são fodas, todos. Então eu vou estar citando pra vocês. Vou começar por ele, o Golden Axe. Se eu não me engano, saiu 3 versões desse jogo. E eles vieram diretamente dos arcades para o console do Mega Drive. Tem o Castle of Illusion, mostrava todo o poder 16 bits do Mega. Tem o Comic Zone, que é muito louco esse jogo. É um jogo famoso tanto pela sua originalidade, como ambientação, a sua história. Muito louco, velho, é show de bola. Tem o Road Rush, grande sucesso da EA, que misturava pancadaria e corrida. Saiu uma versão desse jogo também para PlayStation, mais adiante. A série Desert Striker, outro grande sucesso da EA, onde você pilotava um Apache em missões muito loucas. Lembrava muito o Rambo, mano. Falando em Rambo, também tem o jogo do Rambo que saiu pro Mega, que é muito show de bola. Não poderia deixar de citar, velho, porque Rambo é Rambo, né, mano. Teve também o Strider, direto dos fliperamas também, da Capcom para o Mega Drive, numa conversão perfeita, velho, que fez sucesso com os seus 8 megabytes de memória. E acredite, na época era muita coisa. Teve o Castlevania, que chegava através da Konami, e mais um grande sucesso do jogo da série. Só que esse jogo ele foi lançado por Mega, diferente dos demais. Então quem tinha Mega Drive sonhava em jogar Castlevania, teve essa oportunidade com esse game que a Konami lançou. Tem a série Street of Rage, que também é uma série fodástica, mano. É um sucesso original do Mega Drive, que fez muito sucesso e bateu de frente com Final Fight. Muito louco. Tem o Flashback, é um outro grande sucesso também, mas acredito que a maioria de vocês que estejam assistindo o vídeo não chegou a ver esse jogo, a jogar, mas era muito foda também. Tem o Revenge of Shinobi, que ganhou muitos fãs em todo o mundo, velho, com sua boa jogabilidade, sua excelência de gráficos e sua música original de Yuzo Koshiro. Para quem não conhece Yuzo Koshiro, dá uma pesquisada nele, o cara vale a pena dar uma pesquisada sobre a vida dele, o cara é legal. Tem também Moonwalker, que foi um sucesso estrondoso no Mega Drive, velho. E Michael Jackson sempre em busca das criancinhas, né? Esse jogo tinha belas composições do próprio Michael Jackson, era muito louco, você batia nos caras dançando. Tem o grandioso Ayrton Senna Super Monaco GP. Esse jogo é muito foda, porque ele contou com a ajuda pessoal do Ayrton Senna para ser realizado, ser feito, e com certeza é um dos melhores jogos de corrida da época pro Mega Drive. O Contra, que também foi um grande sucesso da Konami e saiu da Nintendo diretamente para o Mega Drive, só que com uma excelente versão, que se você for comparar, com certeza as versões do Contra que saiu
O Mega Drive saiu bem melhor que as versões pro Nintendo. Tem o Sonic 1, que revolucionou o mundo mostrando o poder do Mega Drive com o novo mascote da SEGA. Em sua última versão também, que ele saiu com o seu parceiro Raposa, tinha gráficos muito fodas, sons ainda melhores que o primeiro game, que o segundo game, terceiro e tal. Os amantes do Ouriço piraram, né, mano, com sua última versão. Por fim, Yu Yu Hakusho, que era um jogo de luta e que saiu já no fim da carreira do Mega Drive, que demonstrava também que o console ainda poderia durar mais alguns anos. Bom, esses são os jogos que, na minha opinião, são muito fodas, que saíram para a Mega. Com certeza existem outros, mas se eu ficar falando o vídeo vai até amanhã, véio, se eu ficar falando em jogos aqui. Então, se você achar que faltou mais jogos ou que faltou algum jogo, você deixa aí nos comentários ou vai lá na nossa página no Face e comenta lá. Para finalizar o vídeo, eu vou estar falando algumas curiosidades. Vamos começar por ele, Sonic. O Sonic era para ser inicialmente um coelho, coisa que pouca gente sabia, mas acabou virando um porco-espinho, mais precisamente um rato ouriço, um bichinho que era a sensação na época no Japão, uma espécie de hamster. A data de lançamento do Sonic 2 ficou conhecida como Sonic Tuesday, pois o lançamento foi numa terça-feira, que seria Tuesday, que tem quase a mesma pronúncia em inglês. O criador de Sonic, Yuji Naka, também participou na produção de jogos como Phantasy Star, inclusive foi o cabeça do Phantasy Star Online e o Knights, que é outro grande sucesso também do Saturno. O Sonic já havia aparecido em um game antes do primeiro Sonic. Sua estreia foi como um chaveiro no retrovisor de um carro de corrida. Esse game, se eu não me engano, ele se chamava Red Racing e era de fliperama. Eu vou deixar uma imagem para vocês verem como era. O Mega CD foi lançado para competir com o PC Engine e não com o Super NES, como muitos pensavam. A fase Death Egg e Super Sonic, essa curiosidade vocês vão pirar. Ambos de Sonic 2 foram criados em homenagem a duas culturas pop, uma ocidental e outra oriental. A ocidental era o Death Star ou Star Wars, e a oriental, mano, essa é muito foda, era o Super Saiyajin de Dragon Ball Z. O conceito de uma raposa de duas caudas veio do folclore japonês. De acordo com a mitologia, as raposas, chamadas lá por Kitsune, eu não sou muito bom em japonês, véio, são seres mágicos com habilidades de mudar de formas. É quase igual ao Naruto. Quanto mais velha uma raposa fica, mais poderosa ela se torna e mais caudas ela ganha. Uma Kitsune ganha uma nova cauda a cada 100 anos, até alcançar seu poder máximo, que é 9 caudas. Então esse é referente ao amigo do Sonic, que apareceu no último jogo, no segundo jogo, aliás, no Sonic 2. Então eles meio que se basearam nesse folclore japonês para criar esse outro personagem. Lembra muito o Naruto, velho. Até dezembro de 1995, a SEGA havia vendido 16 milhões de unidades, só nos Estados Unidos. Em 1998, eram 25 milhões, o que prova que as vendas nunca caíram, mesmo após o lançamento do Super Nintendo. A Tectoy lançou jogos para o Mega, como a Turma da Mônica, o Pica-Pau, do Duke Nukem 3D, o Show do Milhão, entre outros aí que, eita porra, lançaram jogos pra caralho aqui no Brasil ainda. Inclusive lançou para o Master System uma versão do Street Fighter 2, baseado na versão de Mega Drive. E esse foi o primeiro jogo para um console de 8 bits com 8 megabytes de memória e com vozes digitalizadas. Então ficou quase que perfeito, velho. Bom, esse foi meu vídeo contando a história do Mega Drive. E queria agradecer muito a cooperação do meu amigo Jonathan, que me forneceu os games para eu poder fazer o gameplay ao fundo. E pô, foi uma força do caralho, mano, porque ia ser muito foda arrumar esses games. E referente ao final da geração, ela ocorreu após o lançamento dos novos consoles, que foi o Play, que foi o 64 e tal. Mas até hoje ele é fabricado no Brasil pela Tectoy. E você encontra bastante
esses Mega Drives em lojas de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, que no caso são os mais genéricos. Eles são feitos mesmo para bater de frente com jogos que vêm da China e tal, que são mais baratos. E as músicas ao fundo, com guitarra, são de uma banda chamada de Mega Driver. É um projeto de um músico brasileiro, isso é interessante, é um projeto de um músico brasileiro que se chama Nino Mega Driver, ou se apelida, né? Ele faz versões em heavy metal de músicas do Mega Drive, além de outros videogames. Vou deixar na descrição do vídeo o site que vocês conseguem baixar o CD completo com essas músicas, véio. Vale muito a pena. Bom, é isso. Caso vocês tenham algum pedido de um console, de game, personagem ou personalidade do mundo dos videogames das antigas, deixe aí nos comentários, valeu? Bom, valeu mesmo por vocês terem acompanhado todo o vídeo. Se vocês chegaram até aqui, que nem diz o Raj, né, porque vocês gostaram. Então, paz, Dja, Rastafari, vou nessa.